Existe uma pergunta que generais americanos fazem em reuniões fechadas. Não para encontrar a resposta, mas para lembrar por que essa guerra ainda não começou. Se os Estados Unidos entrassem em guerra com o Irã hoje, quanto tempo levaria para acabar? 3 dias? 2 semanas? Em 1991, a Guerra do Golfo durou 42 dias. Em 2003, Bagdá caiu em 21. Mas o Irã não é o Iraque. E essa diferença pode custar mais do que qualquer país está disposto a pagar. Porque ao longo de 40 anos, Teherã construiu algo que não aparece em paradas militares. Não é um míssil. Não é um navio. É um sistema pensado para uma única finalidade: fazer qualquer guerra contra o Irã se tornar um pesadelo sem fim. Você provavelmente já ouviu que o Irã é uma ameaça regional. Mas o que ninguém explica direito é por que, exatamente, tantos estrategistas têm medo desse confronto. Neste vídeo, você vai entender por que o arsenal de mísseis iraniano foi projetado não para vencer batalhas, mas para tornar batalhas inimagináveis. Por que os drones fabricados no Irã já mudaram a forma como guerras são travadas, e por que exércitos ocidentais ainda não têm resposta para isso. Como o Irã transformou países vizinhos em extensões do seu próprio território militar, sem colocar um único soldado iraniano em risco. E no final, o fator que poucos analistas discutem abertamente: o elemento que pode transformar um conflito regional em uma crise que o mundo inteiro sentiria. Antes de falar sobre capacidade militar, precisamos falar sobre o que já está acontecendo. Porque muita gente ainda trata essa guerra como hipótese. Ela não é. Nos últimos meses, o conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã saiu das sombras. Ataques aéreos, represálias, escalada. Em poucas semanas de confronto aberto, mais de 500 mísseis balísticos foram disparados. Cerca de 2.000 drones foram usados em ataques espalhados pela região. Pense nesse número por um segundo. 2.000 drones. Navios foram atingidos no Golfo. Refinarias pegaram fogo. Aeroportos tiveram operações interrompidas. E cada vez que o mundo esperava que as coisas esfriassem, o Irã mostrava que ainda tinha mais. Muito mais. O que nos leva à pergunta real: de onde vem tudo isso? Para entender o poder militar iraniano, você precisa esquecer o que sabe sobre guerras convencionais. Os Estados Unidos construíram a máquina de guerra mais cara da história humana. Porta-aviões do tamanho de cidades. Aviões invisíveis a radares. Satélites que enxergam rostos do espaço. O Irã observou tudo isso e fez uma escolha diferente. Uma escolha inteligente. Em vez de tentar competir com tecnologia mais cara, o que seria impossível, Teherã desenvolveu o que os militares chamam de guerra assimétrica. A lógica é simples e brutal. Você não precisa ser mais forte que seu inimigo. Você precisa tornar o custo da vitória maior do que o inimigo está disposto a pagar. 3 pilares. Mísseis balísticos, baratos comparados a caças, mas capazes de alcançar qualquer base americana no Golfo. Drones de baixo custo, produzidos em massa, descartáveis, difíceis de interceptar. Milícias aliadas, espalhadas por 5 países, prontas para agir sem que um único general iraniano precise dar ordem direta. Esse sistema não foi construído para ganhar uma guerra em 30 dias. Foi construído para garantir que nenhuma guerra dure 30 dias. O Irã possui hoje um dos maiores arsenais de mísseis balísticos do mundo. Não estamos falando de foguetes improvisados. Estamos falando de mísseis com precisão suficiente para atingir instalações militares específicas, com alcance suficiente para chegar a Israel, às bases americanas no Golfo e a partes da Europa. Mas o detalhe mais importante não é o alcance, é o volume. A estratégia iraniana não é disparar 10 mísseis e esperar que algum passe. É disparar 200 ao mesmo tempo. Porque mesmo os sistemas antimísseis mais avançados do mundo têm um limite. Cada interceptação custa dinheiro.
dezenas ou centenas de milhões de dólares. Cada míssil iraniano custa uma fração disso. É matemática. E é devastadora. Mas se existe uma arma que redefine esse conflito, são os drones. O Irã não apenas usa drones. O Irã fabrica drones em escala industrial. Estimativas de analistas militares sugerem capacidade de produção de até 10 mil unidades por mês. Por que isso importa? Porque um drone iraniano custa entre 2 e 50 mil dólares. O míssil usado para derrubá-lo custa entre 1 e 4 milhões. Cada drone abatido é uma vitória financeira para o Irã e uma hemorragia para quem tenta se defender. Esses drones já atingiram navios no Mar Vermelho. Já paralisaram operações em aeroportos. Já forçaram países a repensar completamente suas estratégias de defesa. E o pior, eles são lentos o suficiente para enganar radares calibrados para mísseis, pequenos o suficiente para passar por brechas em sistemas de detecção, e baratos o suficiente para serem usados aos milhares. E cada drone que decola carrega uma mensagem silenciosa. Essa guerra nunca será barata. Mas o maior trunfo do Irã não tem motor, não tem ogiva, não aparecem em imagens de satélite. É uma rede. Ao longo de décadas, Teherã investiu pacientemente em construir alianças com grupos armados em toda a região. No Líbano, o Hezbollah possui mais mísseis do que a maioria dos exércitos regulares do mundo. No Iêmen, os Houthis paralisaram o tráfego marítimo no Mar Vermelho. No Iraque, milícias pró-iranianas cercam bases americanas. Na Síria, forças aliadas controlam rotas estratégicas. O que isso significa na prática? Significa que uma guerra contra o Irã raramente acontece dentro do Irã. Ela se espalha, como fogo em campo seco. E de repente, o inimigo não está em Teherã. Está em Beirute, em Bagdá, em Saná, em toda parte ao mesmo tempo. Existe um lugar no mapa que estrategistas chamam de o ponto mais perigoso do planeta. Não porque seja grande, porque é pequeno. O Estreito de Hormuz tem no seu ponto mais estreito 33 quilômetros de largura. Pouco mais do que a distância entre dois bairros de uma cidade grande. Mas por esse corredor passa quase 1/5 de todo o petróleo consumido no mundo. O Irã tem capacidade de fechar esse corredor. Minas submarinas, mísseis costeiros, lanchas armadas, drones. Se esse estreito fechar por uma semana, o preço do petróleo dispara. Mercados entram em colapso. Cadeias de abastecimento travam. Não em Houston. Não em Londres. Em todo lugar. E essa é a razão pela qual uma guerra com o Irã nunca é apenas uma guerra com o Irã. É uma aposta no futuro da economia global. Há uma razão pela qual nenhuma potência do mundo tentou invadir o Irã nas últimas 4 décadas. O país tem 1,6 milhão de quilômetros quadrados. Terreno montanhoso. Desértico. Extremamente hostil. Mais de 80 milhões de habitantes. Muitos deles com experiência de guerra viva na memória. Mas o que realmente assombra os planejadores militares não é a geografia. São os túneis. O Irã construiu ao longo dos anos uma rede subterrânea de bases militares, depósitos de mísseis e bunkers enterrados dentro de montanhas de granito, alguns deles a centenas de metros de profundidade. Destruir esse arsenal do ar, mesmo com as bombas mais avançadas, é uma tarefa que analistas descrevem como provavelmente impossível. E enquanto esses depósitos existirem, a guerra não acaba. E aqui está o detalhe que pouquíssimas pessoas compreendem. O objetivo do Irã nunca foi vencer uma guerra contra os Estados Unidos. Porque Teherã sabe que não pode. O objetivo é algo muito mais perturbador. Tornar essa guerra impossível de terminar. Drones que custam 10 mil dólares, destruindo equipamentos que custam 10 milhões. Mísseis disparados aos centenas para esgotar defesas que custam bilhões. Milícias ativadas simultaneamente em 5 países diferentes. Rotas marítimas ameaçadas. Mercados globais em pânico. Cada dia de guerra que passa é uma vitória iraniana. Não no campo de batalha. Nas manchetes. Nos mercados. Na opinião pública. Essa é a estratégia de desgaste. E é por isso que os generais americanos evitam responder aquela pergunta em voz alta. Quanto tempo levaria para terminar essa guerra? Porque a resposta honesta é que talvez essa seja a primeira guerra moderna que ninguém sabe como terminar.